Saúde, estamos de volta, nosso Saúde e Bem-Estar. A gente está falando sobre cuidados necessários com os nossos ossos, com as nossas articulações, durante as atividades físicas e atividades esportivas. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a fisioterapia, como é que ela pode auxiliar na prevenção e também no tratamento das lesões. Quem vai falar sobre tudo isso conosco é o fisioterapeuta Marco Túlio Saldanha dos Anjos. Seja bem-vindo, Marco Túlio, tudo bem? Tudo bem, obrigado, um prazer estar aqui. Ótimo. Vamos falar sobre a fisioterapia. As pessoas normalmente dizem, nossa, vou ter que fazer fisioterapia. Puxa vida. Quando a gente fala de prática esportiva, a gente fala de um prazer da competição, de estar ali, mas a fisioterapia não está envolvida nesse processo prazeroso. Mas é muito necessário, né, doutor? Acho que normalmente as pessoas não fazem fisioterapia porque querem, né? Normalmente é porque precisam. É muito interessante que às vezes as pessoas elas querem praticar atividade física, elas querem ter vida de atleta, mas não fazem as abdicações que a vida de atleta demanda, né? Se você quer ser atleta, ou mesmo que seja no nível amador, você tem que fazer algumas concessões na sua vida e de uma certa forma, se organizar para que aquilo ali possa ser desempenhado com o máximo de longevidade e saúde possível, né? E às vezes estar próximo de toda uma equipe de saúde, não só fisioterapia, faz parte desse processo. E faz parte também do trabalho de um fisioterapeuta colocar esse entendimento no paciente, na pessoa que está lá ou recuperando uma lesão ou se preparando para desafios maiores. Como é que acontece esse processo? Sem dúvida, existe uma questão de mudança de comportamento que faz parte do papel do profissional também ser um educador nesse sentido, né? Muitas das vezes as pessoas pensam na fisioterapia como algo meramente reabilitativo, eu sofri uma lesão, vou tratar dessa lesão. Mas muitas das vezes faz parte desse processo também, o fisioterapeuta ele pode atuar antes da lesão acontecer, ele pode identificar fatores de risco que possam ser trabalhados ao longo do tempo para que você diminua esses fatores de risco e você possa desempenhar a sua atividade com mais segurança. Porque se você, né, nosso telespectador, nossa telespectadora, gosta de fazer uma atividade física, corrida, beach tênis, que está muito na moda, com uma lesão, isso vai atrapalhar, vai impedir essa prática, né? Sim. Mas a prevenção para que isso não aconteça é que faz da fisioterapia tão necessária, né? Faz parte do nosso trabalho também isso, né? No final das contas, o que a gente quer é que você possa desempenhar a sua atividade que te dê prazer, seja ela qual for, com o máximo de segurança possível. E existe uma avaliação fisioterápica, aliás, para mapear essas possíveis lesões que talvez a gente nem saiba que tem a possibilidade de ter? Com certeza. Existem fatores de risco que para cada lesão e para cada modalidade esportiva já são conhecidos. Então a gente, por exemplo, você deu o exemplo do beach tênis. Olha, no beach tênis tem tais e tais lesões que são mais comuns, na corrida são tais e tais lesões, ou no basquete são tais e tais lesões. E para aquele esporte específico, existem fatores de risco que já são conhecidos para cada uma das lesões mais comuns. Então a gente aborda esses fatores de risco, sejam eles fatores biomecânicos, físicos, estruturais, mas às vezes até fatores relacionados ao treinamento, fatores psicossociais. Então, por exemplo, o excesso de motivação, que foi falado, né, o Lucas falou no exemplo do CrossFit, por exemplo, que às vezes o fator de risco maior, às vezes é o excesso de motivação. Então, às vezes isso é uma coisa também a ser trabalhada para que a pessoa respeite a capacidade do corpo dela de adaptação ao esporte. Até a composição da adrenalina em algum momento da prática esportiva, né? Exato, você falou mais cedo o exemplo do mountain bike, é um esporte que envolve uma carga de adrenalina relativamente grande ali pela questão do risco que o esporte envolve, e muitas das vezes você estando com essa descarga hormonal no seu corpo ali, você muda um pouco seu foco de atenção, você às vezes pode ficar um pouco mais sujeito a cometer erros por conta da tensão que aquela atividade proporciona. E algumas atividades a lesão é consequência natural, né? Os ciclistas gostam muito de dizer que você começa a pedalar, recebe um bilhetinho assim, fique tranquilo, em qualquer situação eu estou aqui para te amparar, assinado chão, você vai cair. Né? Faz parte. Faz parte. Agora, na sua experiência, já que você sabe que vai cair, já no futebol sabe que vai tomar uma canelada, quais são as lesões mais comuns que
que acontecem nas práticas de atividade física? Isso varia muito de esporte para esporte, Fernando. Por exemplo, esportes que têm um contato físico, como, por exemplo, futebol, basquete, são esportes que você tem lesões traumáticas resultantes do choque direto entre dois participantes, por exemplo, né? Alguns outros esportes, como o ciclismo, como a corrida, que são esportes que não têm nenhum contato físico, mas você tem um movimento cíclico que se repete quase que infinitas vezes, né? Se você pensar numa corrida de 42 quilômetros, quantos passos você dá? Né? Então, é uma quantidade muito grande de repetição de um determinado movimento que, apesar do choque não ser comum, você acaba se machucando pela repetição. Então, isso depende muito da modalidade esportiva. Um nadador, que natação é um esporte do qual eu vim, um nadador chega a dar 16 mil ciclos de braçada por semana. Então, pensa a quantidade de repetição. Um jogador de vôlei chega a dar 800 saltos por semana. Então, a repetição, nesses casos, é muito mais danosa do que o contato físico. Então, muda o perfil de lesão, dependendo do esporte que você pratica. E agora a gente parte, nessa nossa conversa aqui, de recomendações para prevenção das lesões em algumas atividades mais praticadas. Vamos começar, por exemplo, com corrida e caminhada. Quais são os cuidados necessários para continuar ou começar a prática da corrida e da caminhada? O primeiro critério você já disse, é começar. Eu acho que começar é algo fundamental, acho que a principal briga que a gente tem que ter é a briga com o sofá, né? A briga com o sedentarismo. Então a gente tem que sair dessa inércia de permanecer parado no mesmo lugar e começar a se movimentar. A partir do momento que isso começou, e principalmente se você tem uma composição corporal que te desfavorece, por exemplo, sobrepeso ou alguma coisa desse tipo, se você tem uma estrutura anatômica que te desfavorece, um desalinhamento ósseo, alguma coisa que favoreça também algum tipo de sobrecarga. Se você tem um longo histórico de sedentarismo prévio, é importante que você saiba galgar os degraus de maneira equilibrada, que você vá chegando no nível, no próximo patamar, à medida que você esteja apto a subir esse patamar. O que às vezes acontece, a gente daqui de Minas viaja para a praia, fica o ano inteiro sedentário e fala, agora eu vou fazer caminhada todos os dias na praia. Né? Então, normalmente isso acontece das pessoas machucarem porque elas estão desrespeitando a fisiologia. Né? Vem de um longo período de sedentarismo e agora quer virar atleta de um dia para o outro. Falando em caminhada na praia, a gente está falando de um terreno completamente irregular que força também essas articulações, né? Se for correr na praia, pode ser descalço ou com tênis, mas estão falando de pisadas completamente desincronizadas, o que deve causar algum risco também, né? Sem dúvida, é engraçado assim que eu costumo brincar que tem uma lesão que acomete a sola do pé de quem pratica corrida e caminhada, que chama fasciite plantar, que é interessante o tanto que ela é mais prevalente a partir de janeiro, sabe? Aqui em Minas ela chama lesão Guarapari, né? Tipo isso. Fasciite Cabo Frio, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a, primeiro, ficar calçadas o dia inteiro. Quando caminham de tênis. Aí elas vão para um outro ambiente, que é um ambiente com terreno irregular, na verdade macio, que é a areia, e começam a caminhar descalços nesse terreno. Então, assim, é uma mudança completamente diferente. Tem um outro agravante, quando a maré está subindo, a areia fica mais inclinada ali, isso também deve causar um problema muito grande na estrutura, né? A inclinação, ela acaba sobrecarregando principalmente a região dos quadris, que é onde normalmente a gente vai compensar esse desnível do solo. E, pelo menos, o que normalmente acontece é que as pessoas vão e voltam, né? Então, na ida é um lado que está para um lado, na volta é o outro lado. Mas é melhor não caminhar? De forma alguma. Porque a gente está incentivando aqui as pessoas a serem mais fortes que as melhores desculpas que elas possam ter, né? Porque a gente é bom para arrumar desculpa, né? Exato. A praia está inclinada, o doutor falou que a praia fica irregular, né? É muito fácil achar essas desculpas e principalmente quando a gente quer achá-las, né? Mas realmente o sofá é um inimigo muito mais severo do que a atividade. E aí quando a gente vai para o vôlei, o senhor falou aí do alto número de repetições que existe, né? Aliás, o treinamento do vôlei, Sim. Ele é de repetição. No futebol, basquete, alguma recomendação específica na prevenção dessas lesões?
Eu acho assim que é importante para a pessoa que pratica um esporte, independente dele qual seja, que ela saiba quais as limitações que ela tem, que ela conheça mais do seu corpo e que para isso ela precisa de um profissional que a oriente. Seja o profissional técnico ali, seu treinador, enfim, preparador físico, mas também que passe pelo ortopedista, pelo fisioterapeuta, para que possa identificar fatores que vão deixar esse esporte mais saudável, mais agradável e principalmente mais longevo, que é o objetivo. E com adesão, né? Tem uma média de tempo que a gente fica nesse entusiasmo, nessa lua de mel com uma nova prática esportiva, e a tendência é que essa fidelização vai diminuindo, né? Então, quanto mais adaptado a gente tiver, mais tempo de prazer e de atividade benéfica a gente vai ter também, né? Artes marciais também é outra febre que teve um momento mais intenso, mas agora parece que também, claro, com a pandemia tudo isso mudou muito, mas também são cuidados necessários, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje, de arte marcial, que a gente vê mais na moda, talvez, eu não sei se é o termo correto, mas talvez seja o jiu-jitsu, né? Que é um esporte bem brasileiro, assim, apesar de ter um nome japonês, é um esporte bem brasileiro, mas que é um esporte muito técnico, que as pessoas têm que conhecer a técnica correta para poder desempenhar essa atividade com mais segurança. E eu acho que, às vezes, o que acontece também é a pessoa estar numa situação de combate e ninguém entra num esporte para perder, né? Então, quando você está ali, às vezes, aquela motivação, fator motivacional de novo, às vezes você acha que você vai conseguir sair de um golpe, de uma situação de luta, e você acaba se machucando porque você não soube enxergar seu próprio limite. Então, acho que enxergar o seu limite é sempre um fator de conhecimento muito importante para quem pratica esporte. Enxergar o seu próprio limite. Muitas vezes a gente não consegue nem se auto-enxergar, né, na própria vida como um todo. Isso serve também para o CrossFit. Se é que o senhor pode falar do CrossFit, já que antes tivemos uma defesa fervorosa do CrossFit. Eu já pratiquei CrossFit também. Saiu por causa de lesão? Não, menos mal. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu até dou aula em pós-graduação e eu falo sobre CrossFit em aulas de pós-graduação, e uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o inimigo do CrossFit chama-se relógio. Na sala de CrossFit tem um reloginho rodando, um cronômetro marcando o tempo que você gasta para fazer uma determinada atividade. Então, normalmente, as pessoas olham para aquele relógio e viram uma competição consigo mesma. Eu quero bater o meu tempo, eu quero bater o meu recorde, eu quero fazer da melhor forma possível. E tem um quadro lá que fica registrado os resultados de cada um. Então, quem fez de manhã, você está olhando ali e fala, olha, aquele cara ali foi melhor do que eu, então deixa eu tentar ir melhor do que o fulano. Então, existe essa questão da competição interna e a competição externa. E esse talvez seja o principal fator que possa machucar algumas pessoas no CrossFit, porque às vezes elas até conhecem o próprio limite, mas aí a motivação faz com que elas exagerem um pouco disso. Mas assim, essa motivação não é bem-vinda? Sempre. O problema é o excesso de motivação. Igual o exemplo que o Lucas colocou sobre a curva em J ali para as articulações, eu acho que a gente tem que pensar nisso para quase tudo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, o excesso de motivação pode ser ruim, a falta de motivação também. Existe uma dose adequada de motivação que vai ser saudável. Agora, Marco Túlio, a gente estava falando, né, da dificuldade que a gente tem na adesão desse tratamento na fisioterapia. Existem novas técnicas que estão fazendo com que esse processo tenha uma duração menor e que tenha até também uma espécie de estímulo, de prazer. Como é que as técnicas estão avançando como um todo na fisioterapia? Eu acho que nos últimos, talvez, 10 ou 15 anos, a fisioterapia evoluiu muito em termos de ciência, em termos científicos. Eu acompanhei de perto esse processo de mudança da ciência da fisioterapia. Consequentemente, a gente vê que tem muito mais informação, muito mais ciência, muito mais qualidade de intervenções para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho com o máximo de eficiência. Isso significa que a gente tem técnicas que têm sido demonstradas como mais eficientes e outras nem tanto. Então, a gente vai escolher aquelas que a ciência nos aponta como sendo eficazes.
Por outro lado, tem novas tecnologias que surgiram também. Querendo ou não, a gente está vivendo um período também de grande desenvolvimento científico no sentido de tecnologias, né? Então, a gente tem muita tecnologia mais à disposição do que tinha alguns anos atrás. E isso também nos dá uma margem aí para a gente poder evoluir. E eu acho que o bom fisioterapeuta é que ele fica o menos tempo possível com o paciente. O fisioterapeuta não quer ficar com o paciente. E apresenta resultados, né? É muito importante a gente lembrar que no Brasil hoje, mais da metade da população não consegue colocar, não tem interesse em colocar ou é impossibilitado, a população é impossibilitada de colocar atividade física na sua rotina. Nós estamos falando de 150 minutos por semana de atividade física, de movimento. Pode parecer muito, quando as pessoas falam que é muito, eu falo, mas então tá, então vamos falar de ficar só 150 minutos na internet? É muito pouco, né? É 2 ou 3 episódios da sua série favorita, né? Realmente, a gente pode ter uma vontade para fazer isso, né? A gente precisa ter motivação para fazer isso, né? Eu acho que a principal motivação é você pensar na sua saúde, na sua longevidade. A prática de esporte, de uma maneira geral, o que ela vai fazer com você? Ela vai, por mais que exista algum risco inerente de lesões articulares, ósseas, musculares, etc., eu costumo brincar o seguinte, que a prática de atividade física regular, ela pode até aumentar as suas visitas aos ortopedistas e fisioterapeutas, mas certamente vão diminuir os seus períodos em hospital, em exames, em consultórios cardiológicos. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Você é adepto também dos 10 mil passos por dia, parece um consenso mundial, né? Que separa a atividade da inatividade, né? Para começar a ter uma vida ativa, tenha pelo menos a noção de 10 mil passos por dia, o que não é tão difícil assim. Eu tenho o meu próprio reloginho que marca ali meus 10 mil passos por dia, ele também está programado para 10 mil passos. Obviamente, esse número é um número mágico, talvez, mas de uma certa forma, assim, eu entendo que qualquer coisa que possa te motivar para o bem é uma ferramenta bem-vinda. Então, se você tem um contador de passos que vai te estimular a se movimentar mais, que seja isso então, né? Mas que a gente não precisa ficar bitolado nesses 10 mil, seja para mais, quero passar muito de 10 mil passos, ou para menos. Se eu fiz 7 mil hoje, não significa que é um problema muito sério, mas eu quero chegar ali pelo menos próximo de uma média que me diga que eu estou me movimentando de maneira suficiente. Mas, de qualquer forma, a inatividade, essa sim é uma questão muito séria que tem que ser discutida. Estão falando de lesões nas atividades físicas, mas a gente precisa também discutir a falta de atividade física. A falta de atividade física leva à osteoporose. A falta de atividade física leva a quedas. A obesidade. A obesidade. Então, há uma série de problemas, até mesmo da área ortopédica, porque a gente pensa, né, assim, o esporte machuca, mas ficar parado machuca também. Por exemplo, lombalgia, que é uma queixa que acomete quase 80% da população mundial, dor nas costas, dor lombar, está associada a sedentarismo. Então, pessoas que são mais sedentárias têm mais risco de ter dor nas costas. E se tiver, possivelmente, casos mais graves. Então, é importante se movimentar, sempre. Exatamente. E lembrar que a gente está atravessando esse período de quarentena, de pandemia, que a gente ainda está enfrentando. E imagino que no seu atendimento como fisioterapeuta, as queixas da inatividade física e as lesões decorrentes dessa inatividade física devem ter sido muito grandes, né? Essa pandemia mudou muito o perfil de pacientes que chega para a gente. Principalmente por questão de ficar muito tempo confinado, principalmente naquela fase mais inicial da pandemia. Essa mudança, muitas empresas agora passaram para o home office, instituiu isso como uma política, às vezes até definitiva, né, que veio como uma solução temporária e muitas empresas aderiram a isso. As pessoas têm ficado muito tempo em posição sentada, têm ficado mais sedentárias por ter dificuldade de sair, as próprias academias ficaram fechadas por um tempo, então mudou bastante o perfil e a gente encontra muito caso de dor crônica, dor lombar, dor cervical, dor que irradia para o braço, dor que irradia para a perna, isso apareceu bastante nesse período
de pandemia para cá, digamos. Não vou nem perguntar do uso do celular, que também deve ter acarretado muita coisa, né? Pandemia, quarentena, celular, cabeça baixa e esse problema todo. Eu até tenho alguns estudos que mostram que essa questão da inclinação da cabeça pelo uso do celular talvez não seja um fator tão determinante assim não, sabe? Mas eu acho... a tendinite aqui dos dedos também? Talvez, mas eu acho que talvez o mais importante é se você se expõe muito tempo ao celular, é porque algum motivo tem. Ou porque você está com tempo sobrando que deveria estar fazendo atividade física, ou porque simplesmente, às vezes você tem uma pressão de trabalho muito grande, alguma coisa que você precisa resolver com urgência, e o celular é uma ferramenta que veio para o bem e para o mal nesse sentido também. E às vezes esses fatores psicológicos também de estresse, de pressão, isso também aumenta a sensibilidade dolorosa para várias outras coisas que aparecem. Está num escopo de problemas, né? O celular Os problemas são ali... biopsicossociais. Não adianta a gente pensar só no físico. Juntos eles formam esse grande problema que se chama falta de atividade física, e aqui a gente contribuiu um pouco para dar um pouquinho de suporte à luta contra as melhores desculpas que a gente tem, né? A gente espera conseguir que as pessoas realmente mudem seu estilo de vida a partir dessa conversa nossa, de alguma forma. Muito obrigado, Marco. Boa sorte aí, bom trabalho para você. Tudo de bom. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom, a gente chega ao fim de mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente falou sobre os cuidados necessários com os nossos ossos, as articulações, durante a prática de atividade física. Falou também da necessidade de sair da inatividade, de vencer o sofá e a preguiça. E você que está acompanhando aqui a gente, mande seu comentário, interaja conosco pelas redes sociais, mande mensagens, sugestões de assuntos, participe e a gente vai ficar muito feliz de ver seu comentário aqui conosco. É sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo. Saúde!